Nessa manhã nós temos a graça de Deus de termos aqui presente Marcelo e Evelyn, e me alegra o coração de tê-los aqui, até pela amizade que a gente tem formado ao longo desse tempo. É bom ver vocês, é bom estar com vocês. E queria chamar o casal aqui à frente, pode ser? Pode vir, Evelyn. Isso. Queria, nesse momento, pedir para que você, onde você está, Marcelo e Evelyn são missionários, né? E queria pedir para que você pudesse, com a tua mão, abençoar a vida deles, declarar a bênção do alto na vida deles, dos filhos, e para que também o Senhor use o Marcelo nessa manhã, da onde ele vem, o que ele está fazendo, isso tudo. Você vai falar? Fala. Mas nós queremos te abençoar e também abençoar a Evelyn como igreja, abençoar as crianças através da tua vida também. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti pela vida do Marcelo, pela vida da Evelyn, também, Deus, dos meninos. O Senhor, Deus, é o Deus que os enviou, o Senhor é o Deus que os sustenta, mas também o Senhor é o Deus que nos chama como igreja a participar desse envio. O Senhor é o Deus que, como igreja, vocaciona o Marcelo, vocaciona a Evelyn, mas o Senhor é um Deus que também nos vocaciona a estar junto com eles, Deus, nesse chamado, intercedendo, estando junto, participando, Deus, de todos os modos. E nesse momento, Deus, nós como igreja do Senhor, igreja local, nós os abençoamos, oramos, Deus, ao Senhor, intercedendo em favor da vida deles. Deus, que a restauração do alto venha, principalmente, Deus, sobre o físico, a mente, Deus, remove, Deus, toda dor, toda ferida, todo cansaço, Deus, que o campo gera, e que, Deus, nesse momento, eles se sintam, Deus, restaurados, amados, Deus, pelo Senhor, e também, Deus, abraçados por Ti, através, Deus, dos Teus membros, que são o Teu corpo. Nós oramos, Deus, e também abençoamos, Deus, a vida do Marcelo nesse momento. Usa ele, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. O frio parece que dá uma espantada, pessoal. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um prazer poder estar com vocês, é um prazer poder estarmos no Brasil. Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo, essa é minha esposa Evelyn. Temos 2 filhos, Lucas e Daniel. Lucas, 14 anos, Daniel, 12. Eles vieram conosco para Santa Catarina, nós estamos na casa dos meus pais em Corupá. Então, meus pais fizeram uma proposta, fica com o vô e a avó hoje, daí nos largaram na hora, né? Ficaram com o vô e vó, deixaram a gente vir sozinho, mas é um prazer poder realmente estar com vocês. Bom dia. Ainda está todo mundo um pouco se acostumando, né? Parece que é a primeira EBD? Não, achei que estava começando a EBD agora. Gente, que alegria estar com vocês, né? Que nem o Diego falou, amigo querido, ele, Marina, né? Tem alguns rostos conhecidos também. Então, é um prazer estar aqui com vocês, depois de alguns anos. E também passar para vocês o que nós, né, como igreja, nós aqui, vocês aí, mas como Deus tem agido, então, lá no norte de Moçambique. Então, para quem não sabe, nós somos missionários da AMEL, que é da Associação Missionária das Evangélicas Livres, somos lá de Toledo, do Paraná. E temos servido, então, em Moçambique desde 2016. Temos servido, então, no norte de Moçambique. Então, norte de Moçambique, por quê? Moçambique é um país pequeno, mas bem comprido. Então, da capital Maputo até Pemba, onde nós moramos, são cerca de 3.000 quilômetros de distância. Então, às vezes, o pessoal fala, não, é tudo pertinho. Não é tão pertinho assim, né? Então, às vezes, quando nós precisamos também sair da nossa cidade para a capital, de carro, são 4 dias. Então, às vezes, tem que pegar um avião, de vez em quando tem, então, para podermos ir. Mas temos servido lá. Então, só para vocês saberem um pouquinho de Moçambique. Moçambique, hoje, existem mais ou menos 23 milhões de pessoas. É o 7º país mais pobre do mundo e também o 7º país com maior índice de HIV no mundo. E em Moçambique, hoje, existem 46 povos, 46 etnias. E é interessante que são povos bem diferentes uns dos outros, tanto na alimentação, quanto na cultura, quanto na língua, então diferenciam muito um do outro.
E desses 46 povos também existem hoje ainda 12 povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é ainda um povo, uma nomenclatura a gente coloca, com menos de 2% da população conhece a Cristo. Mas a realidade que a gente vê no norte de Moçambique, a maioria desses povos não alcançados, que tem povos com 300 mil, 400 mil, 500 mil pessoas, 99% deles são muçulmanos, ainda realmente afastados de Cristo. E é interessante que quando nós olhamos para Moçambique, nós temos a ideia de falar que é um país cristão, por ter sido colonizado por Portugal. Mas o sul de Moçambique ele é basicamente 80% cristão. Não quer dizer que sejam 100% evangélicos, né? A maioria são católicos, muitos evangélicos também, porque foi colonizado basicamente por Portugal e, consequentemente, veio o catolicismo. No norte de Moçambique já foi colonizado por Portugal, mas quem entrou com muita força foi os árabes. E, consequentemente, quando os árabes entraram no norte, o islamismo entrou muito forte. Então, nós temos no norte de Moçambique 85% do país muçulmano. Então, nós temos um contraste muito grande entre o sul do país e o norte do país. Um sul, uma região já com igrejas fortes, um cristianismo mais avançado, mas no norte o islamismo realmente predomina. E pensando no islamismo também, o que acontece? O norte de Moçambique é um país muito rico em minério, ouro, rubi, e tem a segunda maior bacia de gás do mundo. Então, desde 2017, o que aconteceu? O Estado Islâmico, que é o mesmo que destruiu as Torres Gêmeas anos atrás dos Estados Unidos, invadiu, então, o norte de Moçambique e tem atacado, então, o norte. E, atualmente, nós temos cerca de 700 mil refugiados que saíram da região que nós estamos. Então, assim, da nossa cidade Pemba até a divisa com Tanzânia são cerca de 300 quilômetros. Então, esses 300 quilômetros hoje, basicamente, é dominado pelo Estado Islâmico. E a nossa cidade é a última cidade que ainda não foi atacada. Tem vários rumores de ataque. Ano passado, nós tivemos que fugir da nossa casa, fomos para outra cidade, porque nós vimos da nossa casa os ataques acontecendo. Mas, graças a Deus, Deus tem preservado e cuidado de nós em meio a tudo isso. Mas tem sido uma situação bem difícil, porque a nossa cidade, Pemba, por exemplo, tinha 250 mil habitantes. De repente, recebeu 300 mil refugiados. Então, uma crise humanitária se implantou lá. Não só na nossa cidade, mas em toda a região, os outros 400 mil refugiados também estão em volta da cidade. Então, tem sido um momento difícil, mas é um momento que nós temos visto o agir de Deus em tudo isso. Então, por mais de 30 anos, muitas igrejas, missões, têm trabalhado no norte de Moçambique, que é o povo Muani, que é o povo que nós trabalhamos, e é bem onde a guerra tem acontecido. Mas por causa da guerra, todo o povo teve que sair da região que eles estavam e vieram muitos para a nossa cidade onde nós estamos e aquela região. E por causa da guerra, eles têm questionado, mas que Alá é esse, no caso, Deus deles, dos muçulmanos, né? Que os próprios irmãos atacam os irmãos. E eles começaram a se questionar. Então, quando eles saíram, vieram para a nossa cidade, eles têm estado abertos para conhecer Jesus, não como profeta, como os muçulmanos acreditam, mas como Jesus Salvador, que nós temos falado para eles. Então, nós louvamos a Deus porque esse último ano, apesar de tanta guerra, tanta destruição, tanta massacre, porque não é só a ideia da guerra, da morte, mas a gente vê que é uma batalha espiritual mesmo. Porque a forma como eles matam as pessoas, eles decapitam pessoas grávidas, cortam a barriga, tiram bebês. Então, a crueldade como acontece é algo realmente que nos espanta. Mas ver realmente a mão de Deus usando essa guerra para o nome dele ser glorificado entre os muanis, nós vemos realmente o agir de Deus. No começo nós questionávamos por que Deus disso, mas hoje nós vemos o porquê de tudo isso, Deus usar essa guerra para realmente, nós temos visto um avivamento entre o povo muani. E muitos muanis têm vindo a Cristo, muçulmanos por gerações. Muitos muanis têm vindo a Cristo. E pela graça de Deus, uma igreja muani também tem nascido em meio a essa guerra. Então nós louvamos a Deus. Só para explicar um pouquinho, né? Hoje Moçambique conta com 46 diferentes povos. E esses povos, eles falam diferentes línguas, têm diferentes culturas, diferente forma de alimentação, de casar, são bem distintas umas das outras. Só no norte de Moçambique, onde nós moramos... Ele falou isso? Existem hoje 11 povos não alcançados. E desses 11 povos não alcançados, um deles é o povo Muani, para qual Deus tem nos chamado, temos aprendido cultura, língua e temos trabalhado entre eles. E é onde que a gente tem desenvolvido o trabalho. Eu acho que mostrar o vídeo. Então, para não ficar falando muito, vai passar um videozinho que vai mostrar um pouquinho da realidade, um pouquinho do trabalho que tem sido feito lá também. Então, as oportunidades que Deus tem nos dado também de podermos desenvolver alguns ministérios e atividades com o povo por lá. Deixa eu sair aqui da frente, então. Então, aqui Pemba, onde nós moramos, fica bem no norte de Moçambique ali. É a cidade que nós moramos. Então, esses são os nossos filhos.
amam brincar, se divertir um pouco de vez em quando lá na terra, com corda e tudo mais. Aqui um pouquinho, então, da nossa cidade onde nós moramos, Pemba, algumas áreas que nós vamos entrando para trabalhar principalmente com refugiados. Esse é o nosso mercado municipal lá, um pouquinho diferente, né, dos mercados daqui. E aqui, então, também houve um ciclone muito grande que aconteceu e nós tivemos a oportunidade de estar ajudando, então, com reconstrução de casas, com algumas alimentações, roupas que nós ganhamos, estivemos ajudando o povo. Reconstrução de casa, a casa é um pouquinho diferente também, normalmente é bambu e pedra, as casas deles. Aqui, então, com os refugiados de guerra, nós temos ajudado com alimentação. Aqui, quando eles chegam na praia, então, eles ficam todos na praia, realmente. Essa aqui é uma casa que nós estávamos ajudando ele a reconstruir, essa família. Então, depois ajudamos com um pouco de alimentação também. Aqui, Evelyn, sempre procurando não só dar o alimento físico, mas sempre apresentarmos também o alimento espiritual através de Cristo, falarmos com eles. Evelyn, por ser enfermeira, então, ela tem muito trabalho. Então, tem ajudado muito na área de saúde, com crianças, ajudando. Aqui, uma mamá se queimou e ela pôde, então, estar ajudando a fazer. Aqui, uma criança que nasceu, ela ajudou a fazer o parto, um refugiado que chegou e ela ajudou. Aí, alguns trabalhos. Aqui também, então, uma área que a gente tem trabalhado muito é com a área esportiva, que é um time de refugiados que chegaram, então montamos um time de futebol com eles, todos muçulmanos, e pela graça de Deus tem dado a oportunidade de compartilharmos do evangelho com eles. Por quê? Nós temos usado, então, as nossas profissões também como uma ponte de acesso ao povo, para criarmos relacionamento por serem muçulmanos, e aos poucos, então, compartilharmos do evangelho. Aqui a Bíblia em áudio, a maioria dos muçulmanos são analfabetos, então como evangelizar eles? Como discipular eles? Então, tem a Bíblia em áudio, que é na língua deles, onde eles podem escutar o dia todo. E eles escutam mesmo. São refugiados, não tem o que fazer, então eles ficam escutando a Bíblia. E aqui é um trabalho, então, com as mamás, já também algumas dessas mulheres que têm conhecido a Cristo, Evelyn, então, tem discipulado elas de forma mais intencional também. Aí, Evelyn, sempre na comunidade onde nós moramos. Aqui uma coisa muito interessante é o filme Jesus. Eles não têm nenhuma tecnologia. Então, quando a gente passa o filme Jesus e eles conseguem visualizar aquilo que eles escutam na Bíblia em áudio, para eles é fantástico. Então, a gente passa em qualquer lugar lá, onde tem oportunidade, onde os líderes deixam, a gente está passando para eles. Aqui a gente sempre visitando a comunidade também, então, criando relacionamento com eles, para podermos, então, aos poucos, levarmos o Evangelho. Então, isso é bem comum no nosso dia a dia. Visitarmos as casas, visitarmos as famílias, dedicarmos um tempo com esses muçulmanos para falarmos. E aqui a Igreja Muoni, então, que tem iniciado. Uma coisa bem simples, às vezes debaixo de uma mangueira, embaixo de uma árvore, no quintal de casa. Nós temos procurado louvar com eles, estudarmos a palavra. E aqui foi a primeira ceia que realizamos com a Igreja Muoni, então foi realmente um marco para a gente estarmos com eles. Aqui também em Pemba existe, além do povo Muoni, o povo Macua, que já existem algumas igrejas. Então nós temos trabalhado com as igrejas já estruturadas também. Para quê? Para podermos estar ajudando um treinamento, pregações e tudo mais, e participando da comunidade também, né? E além disso, também a ideia é mobilizarmos a igreja local entre os Macuas para eles nos ajudarem a alcançar os outros 11 povos não alcançados. Então nós sempre temos o foco também de o quê? Mobilizarmos a igreja para a igreja alcançar muitas vezes os vizinhos muçulmanos que estão ao redor da igreja. Também tenho dado um treinamento teológico, ajudado uma pequena escola que existe lá, então para alguns jovens que querem realmente aprender mais da palavra. E alguns que querem se tornar missionários moçambicanos, então esse ano eu comecei um treinamento missiológico, treinando eles, e próximo ano a ideia é enviar esses jovens moçambicanos para levarem o evangelho entre os povos não alcançados. Mas como sustentar? Então eles não têm recursos, a igreja não tem recursos. Então a gente tem treinado eles em pequenos negócios, aqui é um mercado deles já, onde eles podem então tirar o próprio sustento deles, nós ajudamos nas primeiras compras, depois eles continuam e tiram o sustento deles. E aqui é um pouco nós visitando também as famílias, andando na comunidade. E aí nossa família, então, eu, o Lucas, a Evelyn e o Daniel temos servido ali no norte de Moçambique. E um versículo que a gente sempre gosta de deixar é não por nós, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 36. Então, isso é um pouquinho do que Deus tem feito. Não através de nós, Marcelo e Evelyn, mas através do corpo de Cristo. A gente fala que missões não é a carreira solo. Missões é o corpo de Cristo podendo chegar em lugares onde o evangelho não foi levado. E nós louvamos a Deus, realmente, porque sozinho não temos como chegar lá. Mas é através da igreja. E nós sempre falamos que o que Deus tem feito ali é porque, como igreja, nós temos caminhado juntos. Seja em oração, seja em contribuição, seja a forma que for. Mas é uma maneira que Deus usa a igreja para anunciar o evangelho. Então, essa é um pouquinho da realidade, dos trabalhos que nós temos realizado ali.
Nós estamos retornando para lá agora dia 7 de outubro, nós retornamos. A ideia era voltarmos agora em agosto, mas quando chegamos aqui, nós fomos fazer alguns exames, check-up, né? E começamos a descobrir muita coisa de saúde que precisava tratar. Então, a Eve precisou passar por um procedimento cirúrgico, ela estava com mioma no útero, então não conseguiu tirar tudo, tem que fazer outra cirurgia mês que vem. Eu estou com o meu fígado bem acabadinho, a médica falou que por causa das muitas malárias que eu peguei, febre tifoide e outras doenças que acabei adquirindo lá, então nós estamos também nesse tempo no Brasil, adiamos o nosso retorno para podermos tratar a saúde, não voltar 100%, mas eu digo que uns 85% já está bom, já dá para aguentar mais uns 3 anos lá, até porque a questão de saúde onde nós moramos é bem precária, então nós não temos uma assistência. Então, normalmente, quando preciso me internar, eu não vou no hospital, a Eva, a enfermeira, já me interna em casa mesmo, eu e os meninos, né? Quando é ela, é mais complicado, né? A gente tem que tentar dar um jeito. Mas Deus tem sido gracioso e tem nos dado o privilégio de, independente da situação que passamos, estar nos sustentando ali. E nós louvamos a Deus pela vida dele e pelo cuidado deles. E a ideia, então, agora, por questão da guerra, nós estamos morando em Pemba, então nós vamos voltar e vamos mudar de cidade, por questão de segurança mesmo. Então, nós vamos mudar para uma cidade a cerca de 300 quilômetros de Pemba, onde vamos continuar, então, dando suporte aos trabalhos em Pemba, mas vamos morar em Nampula, e começarmos também um trabalho, pois existem cerca de mais ou menos uns 20 mil refugiados monis em Nampula agora. Então, nós vamos começar um outro trabalho também com esses monis, e a ideia é começarmos com outros povos não alcançados também que estão nessa cidade. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã um texto bem conhecido, mas é um texto que tem caminhado comigo desde o início do nosso chamado para missões. E é um texto lá de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. Vamos abrir, por favor? Obrigado. Vamos abrir Isaías 6, capítulo 6, versos de 1 a 8. Nós temos aqui nós podemos chamar um chamado missionário de Isaías para realizar a obra dele, daquilo que Deus tem chamado a vida dele. Então vamos abrir, por favor. O texto nos diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, irmãos? Pai, te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus santo, poderoso, Tu és o nosso Criador, ó Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Salvador, ó Pai, e através do Senhor nós podemos ter a liberdade e a comunhão de nos reunirmos hoje aqui, ó Pai, para Te glorificar e Te exaltar, ó Deus. E nós Te louvamos pela liberdade que temos também, ó Pai, de expressarmos nossa fé, de podermos abrir as nossas Bíblias e podermos aprender mais do Senhor, ó Pai. E nesta manhã clamamos que o Senhor também esteja falando aos nossos corações, ó Pai, para que possamos ser instruídos pelo Senhor, ó Pai, e aplicarmos aquilo que aprendemos para as nossas vidas, ó Pai, para que o Teu nome possa ser glorificado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos então o que nós chamamos o chamado missionário de Isaías, o chamado que Deus tem para Isaías. Então, Isaías, nesse momento, nesse tempo que nós vamos estar vendo, ele tem uma visão de Deus. Aqui não vamos considerar se ele foi ao céu, se Deus veio a ele, se foi em sonhos, enfim, nós temos um relato de uma visão que ele tem do próprio Deus. E é interessante que nesse chamado que nós vamos ter aqui, Deus não começa falando das necessidades que existiam no mundo. Não, Deus começa se revelando a Isaías, e que nós vamos perceber. E no final, então, do texto da passagem, nós vamos ver, então, Deus
desafiando Isaías. Mas todo esse, até chegar no chamado, a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías compreendeu primeiro o que Deus queria falar com ele. E foi interessante que a primeira vez que eu vi essa passagem, há alguns aninhos atrás, vamos assim dizer, quando Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E é um texto muito conhecido quando nós falamos de missões, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu quero fazer para nós essa manhã, é o que nos leva a dizer, e o que levou Isaías a dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque muitas vezes nós usamos muito essa frase, Senhor, eis-me aqui. Mas o que isso implica para as nossas vidas, e o que implicou na vida de Isaías para ele dizer, Senhor, eis-me aqui. E é isso que eu queria ver com vocês nessa manhã, para nós avaliarmos o que foi que Deus falou com Isaías. Então o texto vai nos dizer que a passagem vai falar que no ano da morte do rei Uzias. Então no contexto da história nós vamos ter essa visão que Isaías tem. E é interessante que 2 Crônicas 26 vai dizer, verso 1 lá, vai dizer que todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. E Uzias, então, tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Então, Uzias era um rei que ele começou a reinar com 16 anos de idade, ainda, lá como nós falamos em Moçambique, um miúdo, né? Um pequeno lá, um jovem, um adolescente, talvez no nosso contexto. E reinou por 52 anos. E os versos 4 e 5, lá de 2 Crônicas 26, vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor. Deus fez-o prosperar. Nos versos seguintes vai falar que Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábicos. Uzias edificou torres em Jerusalém, tinha muito gado e terras férteis, tinha um exército muito preparado para a guerra, com cerca de 307 mil homens. Então Uzias foi um homem que no começo do seu reinado buscou a Deus, era reto perante o Senhor, e Deus fez então o quê? O reino prosperar. Então imagine você viver num país ou num reino onde prospera, onde você tem força, onde você tem guerreiros para lutarem, onde você tem comida em fartura, onde você tem uma boa casa, um bom carro e tudo mais. Esse era o rei, onde todos, na maioria do povo, às vezes até glorificavam ao rei. E esse era o rei. Só que o rei começou a se achar grande demais. E o orgulho começou a brotar no coração dele, pois ele tinha um grande reinado. E o texto também lá de 2 Crônicas 26 vai falar então, porém, Uzias com tanto poder, o quê? O poder subiu à cabeça dele. E o verso 16 vai dizer, mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Então, naquela época, o sumo sacerdote aspirava o sangue, fazia aspersão lá no Santo dos Santos, e Uzias falou, não, eu sou o rei, e eu sou maior do que o próprio Deus, e eu quero conhecer Deus face a face. E quando Uzias, então, vai entrar no Santo dos Santos, ele é cometido de lepra no meio da testa, e vem, então, a morrer. E é nesse contexto que Deus se revela a Isaías. Num contexto onde o povo se pergunta, e agora, quem governará o nosso reino? Ou trazendo para a nossa realidade, quem será o nosso presidente? Um presidente que fez um reino crescer, desenvolver, temos muitas coisas e de repente esse rei morre. E é nesse momento da história então que Deus se revela a Isaías. Isaías é um jovem que já caminhava com Deus, um jovem que frequentava o templo, um jovem que estava envolvido com as obras do Senhor, e Deus se revela a ele. E é interessante que o momento que Deus se revela é no momento de crise, onde o povo está perdido, sem saber para onde ir. E é nesse momento que Deus então demonstra que Deus está no controle. E o texto vai falar então, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é como se Deus falasse para Isaías, Isaías, o trono terreno lá de Uzias está vazio. Mas não se esqueça que o trono celeste jamais foi abandonado por mim. Irmãos, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Independente do que políticos, independente do que partidos, independente do que a OMS, que ficou tão famosa nesses últimos anos, independente do que aconteça no mundo, Deus está no controle de todas as coisas. E eu vejo isso claramente quando nós olhamos para essa guerra que tem acontecido no norte de Moçambique. Muitas vezes nós questionamos, mas Deus, por que disso? Mas Deus está no controle. Talvez nós não compreendamos o porquê de tudo isso, mas Deus sabe.
E Deus usa essas crises. É interessante que quando nós olhamos para a história da humanidade e para a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, foi no momentos de crises, no momento realmente onde parecia não ter mais esperança. Deus vem e faz a obra, e Ele então ressalta: eu estou no controle de todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle. O nosso Deus celeste jamais abandonou, jamais abandonará o trono, porque Ele governa, porque Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então, Deus se revela a Isaías, primeira coisa que Deus se revela a Isaías: Isaías, entenda, o trono está vazio, mas eu estou no controle. Isaías entende então que Deus é soberano. E o texto continua, o texto não para, vai falar então que as abas de sua veste de Deus enchiam o quê? O templo. Mas o que isso quer dizer para nós? Então, naquela época do Antigo, lá do Testamento, na época dos reis, a grandiosidade de um rei era medida conforme o tamanho da cauda da sua veste, ou aquela túnica que ela usa. Já viram aqueles filmes medievais? Um rei, quando entra com aquele negócio vermelho, enorme, atrás, um monte de súdito levantando e levando aquele negócio. Então, a grandiosidade dos reis terrenos naquela época era medida conforme o tamanho da cauda que o rei entrava quando entrava no palácio. E aqui o texto vai falar que as abas das vestes enchiam o templo. O que é a aba da veste? A aba da veste, irmãos, é essa dobrinha. Então, Isaías, quando ele olha para Deus, ele vê que a aba da veste enchia todo o templo. E o que isso quis dizer para Isaías? Quis dizer o quê? É falar para Isaías: Isaías, os reis terrenos são grandes, mas eu sou muito maior do que esses reis terrenos. Isaías entendeu que Deus é soberano, mas daí entendeu também que Deus, ele é grandioso, e ele está acima do quê? De qualquer outro rei que se comparasse aqui na terra. O nosso Deus é grandioso, irmãos. O nosso Deus é grandioso. Isaías 40 mesmo, depois do seguinte, ele vai falar, no capítulo 40, diz que Deus mede as águas dos oceanos na concha de sua mão, e mede os céus à palma. Conhece cada estrela pelo seu nome, e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Para ele, todas as nações com seu poderio militar e econômico são apenas como um pingo de água que cai num balde. Irmãos, esse é o nosso Deus, que muitas vezes nós esquecemos de quem Ele é. Nós deixamos de entender a grandiosidade dele na criação. Nós deixamos de perceber o que ele fez nas nossas vidas, a grandiosidade, e nós esquecemos muitas vezes de quem ele é. Então, Deus se revela a Isaías e fala: Isaías, eu estou no controle, pois eu sou um Deus soberano. Isaías, eu sou um Deus grandioso, muito maior do que os reis que vocês podem ter na terra. E o texto não para, o texto vai continuar e vai falar então que acima deles estavam o quê? Serafins. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés e com 2 asas voavam. Mas o que isso quer dizer para nós? Aqui nós temos novamente Isaías compreendendo, ele entende a soberania, ele entende a grandiosidade, mas ele entende que a majestade é o próprio rei. Deus é o próprio rei. Porque serafins são seres puros, angelicais, sem pecado algum. E seres puros, angelicais, sem pecado algum, eles têm o quê? A atitude de reverência diante do nosso rei. Eles têm a atitude de reverência diante de quem? Do próprio Deus, que se revela a Isaías. E então Isaías o quê? Que entende que Deus é a própria majestade. E é interessante, quando nós falamos de majestade ou de rei, talvez o que nós temos, o sistema monárquico mais famoso do mundo, talvez seja a Inglaterra, a Rainha Elizabeth, né? Mas é interessante que a Rainha Elizabeth, não sei se você sabe, mas para você poder chegar até ela, você poder participar de um evento que ela está, existe todo um protocolo que você tem que seguir. Você nunca vai se comportar dessa forma, você nunca vai poder fazer isso, você nunca vai fazer isso, tem que ter reverência e tudo mais. Agora imagine como deve ser a nossa atitude diante do nosso próprio rei, o Deus, Criador dos céus e da terra. E uma coisa que eu percebo, irmãos, muitas vezes, nós temos perdido a reverência diante do nosso Deus. Nós temos tratado Deus como, tá aí, tá legal, bacana, está junto conosco. Mas Deus é muito mais do que isso, irmãos. Deus é muito mais do que isso. Isaías entende que Deus é soberano. Isaías entende que Deus é grandioso. Isaías entende a majestade do nosso Deus, do nosso rei, que merece o quê? A glória, a honra, o louvor, o poder, pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso rei. E o texto não para, o texto continua, né? E o texto vai falar então, e clamavam uns aos outros, os serafins, seres puros, angelicais, sem pecado algum, falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Isaías entende, além da soberania, além da grandiosidade, além da majestade, entende que Deus é santo. Ou seja, o que quer dizer esse santo, santo, santo? Quer dizer que Deus é totalmente separado do pecado, onde não habita nada de mal, onde não habita os pecados que nós costumamos a viver e muitas vezes a cair. Ou seja, a santidade de Deus deve nos levar a nos espelhar nele e não em homens. A santidade de Deus, assim como no seu Filho Jesus Cristo, deve ser o nosso modelo e não homens. A santidade de Deus deve nos levar a uma conduta fiel aos mandamentos que o Senhor nos deixou e à palavra que Ele deixou para nós, como realmente regra de fé que nós devemos caminhar e seguir a cada dia. A santidade de Deus deve realmente nos levar a imitar o que Ele nos ensinou e o que Ele nos deixou para nós. Esse é o nosso Deus. Um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus que é a própria majestade e um Deus que é santo, totalmente afastado do pecado. Mas a pergunta é, nós compreendendo quem Deus é, um pouquinho do deslumbre que Isaías teve, a pergunta é, quem tem sido Deus para as nossas vidas? Essa foi a visão que Isaías teve. E é interessante que nessa visão Deus não falou nada. Deus não abriu a boca. Foi só de Isaías ver a sala do trono, vamos assim dizer, onde ele estava, e perceber esses atributos e características do nosso Deus. Mas a pergunta, quem tem sido Deus para nós? Será que nós temos compreendido a sua soberania e mesmo em crise, pandemia, temos descansado nele? Será que nós temos entendido a grandiosidade dele, que criou todas as coisas, criou a minha e a sua vida e deu o próprio Filho para morrer pelas nossas vidas? Será que nós temos entendido a majestade, que Ele é o Rei, que merece a honra, o poder e a glória, é Ele que merece o nosso louvor e adoração? Será que nós temos entendido como um Deus santo? E não temos olhado para pessoas, mas tendo tido como referencial o próprio Deus? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus que Isaías compreende quem Ele é. E é interessante que quando Isaías entende quem Deus é, quando Isaías entende realmente o Deus grandioso, majestoso, soberano e santo, Isaías fala, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de puros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E é interessante que uns versos anteriores de Isaías 6, Isaías 1,4, ele vai dizer, ai dessa nação pecaminosa. Isaías 3,11, ele fala, ai dos perversos. 5,8, ai dos gananciosos. Isaías 5,11, ai dos beberrões que gostam de encher a cara. 5,18, ai dos injustos. 5,20, ai dos corrompidos moralmente. 5,21, ai dos soberbos. 5,22, ai dos farristas. Isaías sempre falou assim, ai desses homens que estão perdidos nesse mundo pecaminoso. Mas quando Isaías entende quem é Deus, a grandiosidade, a soberania, a santidade de Deus, ele fala, ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, comparado ao quê? A esse Deus santo. Ai de mim, comparado a esse Deus que criou os céus e a terra. Ai de mim, desse Deus que deu seu Filho para morrer pelos meus pecados. Não morrer, mas somente morrer, mas ressuscitar. Ai de mim. Tem uma frase de Calvino que ele diz que o homem não reconhece quão grande é a sua imperfeição, enquanto não se compara com a majestade de Deus. O homem não reconhece quão grande é a sua imperfeição, enquanto não se compara com a majestade de Deus. Hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, o sangue derramado na cruz, o corpo de Cristo. E é um momento especial também da gente refletir como está o nosso coração, em quem nós somos. Não comparado a homens, porque é fácil, mas comparados com o nosso Deus. E quando nós comparamos, olhamos para o nosso Deus, entendendo essa grandiosidade, a soberania, a santidade, a majestade dele, nós reconhecemos o quão imperfeito nós somos e quanto carecemos da graça e misericórdia de Cristo a cada dia nas nossas vidas. Ai de mim, porque sou um homem perverso. Qual foi a última vez que nós falamos, ai de mim? Qual foi a última vez que nós falamos, Senhor, como eu sou falho? Senhor, como eu tenho errado? Senhor, como eu sou pecador? Qual foi a última vez que nós choramos diante do nosso Deus? Não pela situação que está ao redor de nós,
Se nós formos olhar, nós vamos chorar. Mas chorar por causa dos nossos pecados em nossos corações. E uma coisa que me chama muita atenção na vida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, você me perguntava, mas Deus, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? E eu compreendo que ele foi o homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento dele, quando ele sabia e quando ele foi confrontado dos pecados dele. Irmãos, Deus nos confronta. Deus nos mostra. Às vezes Deus usa a vida de outras pessoas, como usou na vida de Davi ou na vida de vários outros profetas ou homens de Deus que nós vemos na palavra de Deus. Deus usa pessoas e usa Ele mesmo para quê? Para nos confrontar. Mas o que Deus quer ver em nossa vida é a nossa atitude de arrependimento diante do nosso Deus. Davi rasgou as vestes, se jogou no chão, jogou cinza, porque era a forma de expressar o arrependimento diante do nosso Deus. Será que nós temos compreendido quem é Deus? Porque se nós não compreendemos quem é Deus, nós não compreendemos quem nós somos diante dele. Então perceba, irmãos, que o chamado de Isaías não começou com Isaías. O chamado de Isaías começou ele entendendo quem é Deus. E ele entendendo quem é Deus, ele entendeu quem ele era. E quando Isaías entendeu, então, quem ele era, nós vamos ter no verso, então, seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, nós temos aqui, Isaías entende quem Deus é, Isaías entende quem ele é, e nesse momento nós temos então uma atitude graciosa de Deus para com Isaías, perdoando os pecados dele. Então perceba que não foi uma busca de Isaías pelo perdão, mas foi o próprio Deus, na sua graça, demonstrando amor para com Isaías e perdoando os pecados de Isaías e fazendo ele então o quê? Purificado. 1 João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Para quê? Nos purificar e perdoar do quê? De alguns pecados? De todos os nossos pecados. Ou seja, irmãos, não é no nosso fazer, não é no nosso agir, não é na nossa obra, não é no nosso querer, não é no nós pagarmos indulgências, mas é pela graciosa graça, repetida às vezes, né? Graciosa graça do próprio Deus para com as nossas vidas e nos resgatar e perdoar os nossos pecados. Mas para isso nós temos o quê? Nos colocarmos diante dele, nos arrependemos. Assim como Isaías fez. Isaías entende quem Deus é, Isaías entende quem ele é, e nesse ato gracioso, Deus então vem e restaura a vida de Isaías, perdoa os pecados dele e as suas iniquidades. E então, depois de tudo isso, Isaías entender quem é Deus, Isaías entender quem ele é, Isaías ser então perdoado por Deus, nós vamos ter então Deus falando com Isaías. Depois de tudo isso, somente no final desse texto, Deus fala com Isaías e vai perguntar: Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Talvez a gente pergunte, mas por que Deus perguntou isso? Deus já não sabia a resposta de Isaías? Ele sabia. E ele sabia. Mas ele queria ouvir da boca de Isaías, escutar de Isaías, assim como ele quer escutar de nós. Talvez trazendo para a nossa realidade, talvez nós podemos perguntar: a quem enviarei e quem há de ir por nós a cerca de 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo no mundo hoje? Talvez podemos usar: a quem enviarei e quem há de ir por nós, talvez a 8 mil povos não alcançados no mundo hoje? A quem enviarei e quem há de ir por nós a cerca de mais de 4.500 povos que não têm a Bíblia, nenhuma porção da Bíblia traduzida na sua própria língua? A quem há de ir por nós, talvez, para levar o Evangelho a presídios que estão aqui em nossa região? A quem há de ir por nós, talvez, para levar o Evangelho a nossos familiares que não conheçam a Cristo? A quem há de ir por nós levar o Evangelho, talvez, a prostitutas, drogados que estão jogados na rua? A quem enviarei e quem há de ir por nós levar o Evangelho onde ele não foi levado ainda? Então, quando nós escutamos esse texto, nós temos a tendência: foi o chamado para Isaías, lá no povo, foi. Mas nós temos que entender também que esse chamado é para todo aquele que foi transformado pelo sangue de Cristo. Quando nós olhamos para Mateus 28, 18 a 20, o ID de Cristo começa com a autoridade de Deus. Ele que nos capacita. E é Ele que nos dá uma ordem de ir. O ir não é somente para o pastor ou missionário. O ir é para todo aquele que foi transformado por Cristo. Ah, mas é muito difícil fazer isso. E é mesmo. Mas o final de Mateus 28, 20 vai falar: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que tem autoridade e poder, que nos capacita, o Deus que nos envia,
é o Deus que pega a nossa mão e vai caminhar conosco nessa jornada. Porque não é pela nossa força, é pela força dele. Missões começa no coração de Deus. E ele quer que nós expressamos isso para as outras pessoas. Missões e o chamado de Isaías começa em quem? Em Deus. E ele quer que, quando nós conheçamos esse Deus, nós expressamos esse Deus para quem? Para o nosso próximo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então, depois de tudo isso, Isaías entender quem é Deus, Isaías entender quem ele é, Isaías ser perdoado pelo próprio Deus, Isaías escutar, Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois de todo esse conjunto que nós vimos, Isaías fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então percebam que o eis-me aqui, envia-me a mim, envolve primeiramente todo esse processo, entendemos quem é Deus, entendemos quem nós somos, o tratar de Deus e confrontar de Deus em nossas vidas, o purificar, e nós então respondemos, Senhor, estamos à sua disposição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, talvez não sei para onde. E quando nós falamos o eis-me aqui, envia-me a mim, irmãos, muitas vezes nós não sabemos para onde Deus vai nos enviar. Nós não sabemos aonde Ele vai nos colocar. Mas o que Deus quer das nossas vidas é uma vida de obediência àquele Deus soberano, aquele Deus grandioso, aquele Deus que é a própria majestade, aquele Deus que é santo, aquele Deus que nos perdoa. Ele quer que nós sejamos filhos, servos obedientes ao nosso Pai. E aqui uma coisa interessante, irmãos, independente do lugar. Às vezes nós temos a tendência de falar que missões se faz lá em Moçambique, lá na China, lá na Coreia do Norte. Sim, se faz lá. Mas missões começam aqui. Ao mesmo tempo que nós fazemos missões do outro lado do continente, até os confins da terra, é interessante que Atos 1:8 ele vai começar aonde? Serei minhas testemunhas aonde? Vamos traduzir para os nossos dias de hoje. Em Pomerode, Santa Catarina, Brasil e até os confins da terra. Então perceba, irmãos, que o ir de fazer discípulos, levar o evangelho, não é feito, vamos fazer lá fora e depois aqui. É algo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que uns fazem aqui, a igreja do Senhor também vai fazer lá em Moçambique. Enquanto uns fazem aqui em Santa Catarina, outros vão estar levando o evangelho na China. Enquanto alguns fazem evangelho aqui no Brasil, outros vão estar levando lá na Coreia do Norte, um país totalmente fechado, o evangelho de Cristo. Então perceba que a obra do Senhor, ela caminha ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Para quê? Para que todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo, um dia estejam diante do Cordeiro, louvando ao nosso Deus. E Deus, irmãos, usa as nossas vidas. Ele podia usar os serafins, os querubins, os anjos, ele podia usar sonhos, milagres, ele podia usar qualquer coisa para que o nome dele fosse conhecido. Mas Deus usa a minha e a sua vida para que o nome dele seja glorificado entre esses povos, raças, tribos, línguas e nações. Deus nos concede o privilégio. Irmãos, falar de Cristo não é um peso. Falar de Cristo é um privilégio, porque nós vamos falar de algo mais precioso que nós temos em nossas vidas. Às vezes nós podemos falar, o que eu tenho mais precioso são os bens materiais. Irmãos, isso é consequência. Talvez alguns tenham, outros não tenham, não importa. Mas o que nós temos de mais precioso é anunciarmos o Salvador, que é Cristo Senhor. As coisas terrenas são passageiras, mas o reino celestial, irmãos, é eterno. E é nele que nós devemos ter a esperança e nos apegarmos a cada dia, para que o nome dele seja glorificado e que nós possamos ser instrumentos onde possamos espelhar e espalhar a imagem de Cristo, aonde quer que nós estejamos inseridos. E o que Deus quer de nós, irmãos, como eu falei, é obediência. Se Deus tem te chamado para ir para a África, amém, vem conversar comigo, depois nós vamos ver formas e vamos conversar e vemos como chegarmos lá. Mas se Deus tem te chamado para levar o evangelho no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, irmão, obedeça. Não tem diferença o chamado lá para Moçambique do chamado aqui. O que Deus olha é obediência. Talvez a diferença de local, mas o que Deus quer de nós é a mesma coisa, obediência. Eu queria terminar esse tempo falando uma frase de Hudson Taylor, um missionário, que ele diz o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Não são os grandes homens que transformam o mundo,
mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grandioso Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus. Usa nós, falhos, pequenos, pecadores, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, Ele quer usar as nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado. Nós podemos ser pecadores, falhos, pequenos, mas nós estamos nas mãos de um grande Deus, soberano, majestoso, grandioso e santo. Um Deus que nos confronta e perdoa, e nas nossas imperfeições Ele nos usa para anunciarmos o nome dEle. E que nós, nessa manhã, nós possamos falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui não para a minha vontade, mas para a sua vontade. Eis-me aqui não para fazer a minha obra, mas para fazer a sua obra. Eis-me aqui para que o seu nome seja glorificado, apesar das minhas falhas e pecados, mas que a minha vida possa ser um sal e luz no mundo em que estou inserido. Amém?